Chegou o Credit Guide, a primeira ferramenta completa de informações e análises de crédito no Brasil. Pensado para investidores profissionais e assessores de investimento, o Credit Guide coloca na sua mão dados atualizados do mercado de debêntures. Compare ativos, analise risco de crédito com mais de 30 indicadores, monitore ofertas primárias e os principais eventos que impactam seu portfólio. Acesse agora em creditguide.com.br e experimente grátis por 30 dias. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou fundador da Outliers Advisory Consultoria. Esse é um programa em parceria da Outliers com Market Makers. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial. Todos são especiais, né? Parece que eu tô repetindo sempre a introdução, mas ele é especial mesmo, porque a gente já trabalhou juntos no passado. Temos um relacionamento aí muito bacana, profissional. E é o Marcelo Urbano, gestor e fundador da Algmi Capital. Urbano, obrigado por topar participar desse papo. Eu que agradeço, Samuel. Sabe que o primeiro Outliers que você fez foi comigo, que você queria testar Fevereiro de também, né? 2020. Foi fevereiro. E você me falou que eu sou Highlander do crédito. Sabe que você não imagina o que eu escuto disso. Diga-se de passagem, o fundo exclusivo onde a gente faz a retenção de bônus lá da Algmi, tudo chama Algmi Highlander. Ó, vou cobrar direitos autorais Foi aí. provocação do time lá. Boa, boa. Pessoal, um pouquinho de história aqui do Urbano. Ele é gestor de crédito, tá? Há quantos anos no mercado? 30 anos. 30 anos de gestão, dá pra ver pelos cabelos grisalhos dele, pra quem tá vendo pelo vídeo. E o Urbano teve passagem por diversas casas relevantes no Brasil. Eu conheci quando a gente trabalhou juntos ali na GPS, que era um dos maiores multifamily offices do Brasil na época, que virou Julius Baer depois e o BTG Pactual comprou recentemente. Eu fiquei pouco tempo na GPS, mas o Urbano ficou lá mais de 7 anos. Saiu da GPS, ele era o gestor de toda a área de crédito lá. Apesar de não ser uma asset management, o Julius Baer, eles tinham lá uma operação que era muito similar a um asset management. Fazia tanto gestão de incentivados, LCI, LCA, mas tinha muita coisa mais apimentada lá também, que eram os créditos high yield. Chegou a ter mais de 8 bi sob gestão lá embaixo do Urbano e do time. Em 2017 ele saiu, teve uma breve passagem pela Capitalis Investimentos, não deu certo, ele decidiu sair e decidiu tocar o business dele sozinho, que foi a Algmi Capital, montada em 2018, é isso? A Algmi começou em agosto de 18, mas a gestora ficou pronta em março de 19. Março de 19. E logo no comecinho ali, o Urbano fez uma parceria, na verdade, ele teve uma sociedade com a XP Investimentos. Exatamente, agora fazem 6 anos que a gente assinou em novembro de 19. Perfeito. E esse, pelo que eu me lembro aqui, alguém da XP, se eu estiver errado, me corrija depois, foi o primeiro investimento da XP numa gestora fora do ecossistema XP. Sim. Depois disso, a XP fez acho que mais 10 ou 11 investimentos, mas a Algmi foi a primeira. E a gente vai falar um pouquinho disso, porque recentemente a XP anunciou a compra de 100%, anunciou que está negociando, né, a compra de 100% da Algmi. Isso não está aprovado pelos órgãos regulatórios. A XP não anunciou, foi um vazamento na imprensa. Perfeito. Né? Enfim, a gente conversou com nossos, tanto lá dentro do público interno da XP, isso foi comunicado lá dentro do público interno da Algmi isso também foi comunicado, e a gente conversou com os investidores antes porque segredo de 2 é de ninguém, já tinha umas 30 pessoas sabendo, é absolutamente de ninguém, né? Então, a gente também conversou com os investidores, e acabou efetivamente vazando. Boa, boa. Mas enfim, o Urbano tem bastante cicatriz. A primeira vez que eu entrevistei acho que foi em fevereiro de 2020. Eu estava montando lá o outro podcast na época da XP, que era o Outliers. E o Urbano foi meu primeiro convidado, era presencial ainda. Foi acho que 1 ou 2 semanas antes da pandemia começar. E enfim, tá lá para quem quiser ouvir depois, fala um pouco mais do histórico dele. Mas de lá para cá, já se passaram 5 anos e meio, quase 6 anos agora. E muita coisa mudou no mercado, muita coisa mudou na Algmi. A Algmi cresceu pra caramba, ficou robusta, assim, muito mais estratégias, mais gente. E também teve ali seus solavancos, né? O mundo do crédito no Brasil, eu acho que a única certeza que o gestor tem é que ele vai ter problema em algum momento. No mundo inteiro, né, Samuel? No mundo inteiro. Perfeito. É parte do jogo se perder um pouco de dinheiro lá. Sim. E eu queria começar, acho, com um caso muito emblemático, sobre o qual você falou exaustivamente, você escreveu, tem uma carta
de gestão de você só dedicada a isso, que foi um caso que pegou, acho que, players gigantes aqui, como Itaú Asset e outras assets ligadas a grandes bancos, acho que até o próprio BTG, Os grandes XP, bancos perderam muito dinheiro. os grandes bancos perderam dinheiro, muitas gestoras perderam dinheiro, que foi o caso da Americanas. Né? Foi uma fraude, algo completamente inusitado. Foi um case com repercussões globais e que vocês também foram afetados ali, prejudicados. Me fala um pouco, cara, assim, primeiro, assim, em 1 minuto, o que foi como que o case Americanas afetou vocês, 1 minuto, mas eu queria passar disso, até porque já faz 2 anos e meio, mas pegar as lições, porque ao longo desses últimos 2 anos e meio o case veio se desenvolvendo, teve idas e vindas na justiça. O que foi o caso nos fundos da Algmi e quais as lições de gestão de análise de crédito? Acho que primeiro falando do caso, isso estão nas nossas cartas essas informações. A gente não tinha posição de investimento, a gente tinha zerado esse investimento em abril de 2022, e não porque somos gênios, tínhamos identificado se tinha uma fraude no balanço, mas a companhia vinha num momento de ciclo ruim, tinha um beta ruim aí no mercado para o varejo, que era aquele rebote pós-pandemia ali, e a companhia veio queimando caixa, o varejo todo com capital de giro, tudo isso. E a gente falou, poxa, tava CDI mais 1 no secundário, o papel, aproximadamente isso. Era uma empresa alavancada, com cenário ruim e pagando muito pouco. Exatamente. E a gente optou por zerar a posição. Via debentures. Sim, eram debentures. Perfeito. Debentures, mercado de capitais. Em, sei lá, outubro de 22, um banco me procurou a gente gente tem recebível aqui contra Americanas, sacado pela Americanas, então, na verdade, é sacado pela Samsung, era o cedente da operação, e Americanas era o sacado. Era o devedor, era Americanas. Estava empacotado numa estrutura de um CDB vinculado a esse negócio, pagando aí próximo de CDI mais 3, uma operação curta, de 4 meses. E aí a gente falando, poxa, se olhava o balanço da companhia, ela tinha 5 bi de dívida bancária, mais uns 5 bi de conta de fornecedor, se eu não me engano. Acho que eu não vou lembrar o número. Mas assim, o fato é que você olhava, tinha acabado de sair uma nova emissão também de debenture, já em dezembro, já tinha sido anunciado, já estava com garantia firme dos bancos. O Sérgio Rial tinha acabado de assumir como CEO. E aí a gente falou, pô, essa dívida está virtualmente paga. Se pegar ainda a conta de recebíveis que eles têm lá, porque recebível de cartão de crédito, dá para considerar liquidez isso também, está praticamente pago. Era só 4 meses. A gente estava com muito caixa no final do ano lá. Falou, pô, uma alocação, um cash enhanced aqui. E fizemos uma alocação, inclusive, grande. Né? A gente foi no topo daquilo que cada fundo permitia do limite gerencial de fazer de alocação. Do limite que a gente faz para um ativo lá, porque era um ativo de alta convicção de solvência. E aí, a gente fez a compra, foi novembro de 22 e janeiro de 23 teve lá o evento. Eu lembro que eu estava voltando de viagem, estava no aeroporto de Porto Seguro, pegando avião de volta para São Paulo. Eu vi o fator relevante no celular, eu falei, não, acabou minhas férias, preciso tirar férias de novo. Preciso tirar férias de novo, né? E aí tem essa história toda. Eu acho que, primeiro, acho que a maior lição aprendida para a gente, nesse caso, foi a gente hoje não compra operação com MOIC baixo. O que é MOIC baixo? MOIC é o retorno do dinheiro, quanto de dinheiro volta sobre o capital investido. Então hoje a gente botou, a menos que não seja um ativo líquido, e ativo líquido que eu posso vender, e aí beleza, porque tem o giro dessa carteira, ok, e esse era um ativo ilíquido que eu ia ter que levar a vencimento, embora fosse só 4 meses, a gente não compra nenhum ativo que eu tenho que levar a vencimento, eu não tenho expectativa de vender isso no caminho, cujo retorno do capital seja abaixo de 1,25. Então hoje com uma Selic de... CDI mais 1,25. Não, 1,25. Então se eu investir 100, tem que voltar 125 de caixa. Perfeito. Como a operação era muito curta e o juro estava baixo, você ganhava pouquíssima coisa. Ínfimo. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, pô, burrice ter feito esse deal, né? Enfim,
porque a gente fala, pô, olha o que eu ia ganhar de dinheiro, tudo bem que eu tomei muito pouco risco, eu devia ter deixado em LFT. É muito fácil a gente falar burrice. Ex-post, né? Ex-post, né? E muita gente falou, pô, eu faria esse deal também, né? Muito gestor veio me procurar, né? Eu falei, eu nunca mais faço. Não dou bridge em operação, então, por exemplo, aparece muito para a gente financiar um bridge para uma entrada de dinheiro num BNB, num projeto, por exemplo. Bridge é um empréstimo ponte de curto prazo. É de curto prazo, entre 6 meses e 1 ano. Pô, paga a taxa, porque é um dinheiro importante lá e o cara vai vir o empréstimo depois, um dinheiro do BNB, vai pagar IPCA mais 2. Então, e é o dinheiro que viabiliza ele fazer a primeira entrada de equity no projeto, dar o start para esse dinheiro do BNB entrar. Por que você não gosta de financiar esse de curto prazo? Porque você não eu sai vou ficar o dinheiro 6 do BNB... meses, 12 meses... Não, se não sai o dinheiro do BNB... Doente público. Doente público, mas enfim, se der tudo errado no caminho, eu fiz um negócio que a gente ia ganhar pouco dinheiro. Entendi. Esse que é o ponto, a gente ia ganhar... Né, a margem é boa, a operação pagar CDI mais 6. Pô, muito legal, mas se... No caminho dá tudo errado, ele não conseguir refinanciar, o projeto não deu certo, não aconteceu nada, a gente vai ganhar pouco dinheiro. Eu tomei risco para ganhar pouco dinheiro. Tudo bem que de Americanas a percepção de risco era muito baixa, mas a gente também ia ganhar muito pouco dinheiro. E aí algumas coisas que a gente trouxe de processo lá dentro da Algmi também, por exemplo... as informações da dívida bancária inteira da Americanas estavam todas no SSR, no sistema de risco lá do Banco Central. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas como estava no sistema de risco do Banco Central, como os bancos sabiam, não sabiam, né? Não vou entrar no mérito disso, não vou expor, não vou falar sobre isso. Mas com dados públicos daria para ter feito... Esse dado não é público, porque o sistema de risco do Banco Central é protegido pela lei do sigilo bancário, mas quando qualquer empresa toma um empréstimo numa instituição financeira, ela autoriza a instituição financeira a fazer a consulta no central de risco. Isso faz parte da célula de crédito bancário. Os bancos conseguiriam ter consultado? Todos os bancos. E, inclusive, o convênio de risco sacado ali, do qual a Americanas assinou, autorizava o banco a consultar o risco sacado. E a dívida estava toda no risco sacado. A gente conseguiu judicialmente essa informação. Ela estava inteira lá. Então, mas o que a gente fez lá na Algmi de diferente? Primeiro, a gente fez um pleito na Ambima para que esses dados comecem a ser... os gestores começassem a ter acesso a esse dado. O Itaú me ajudou, a Itaú Asset me ajudou, a Faiga me ajudou com esse pleito também, porque a Algmi é pequena, mas enfim, quando eu fiz, conversei com a Faiga a respeito, Faiga, quer entrar comigo? A gente foi, a Faiga, quem fez o pleito fui eu, a gente conversou com a CVM a respeito, a Ambima levou isso para frente, está sendo firmado hoje um convênio entre a CVM e o Banco Central para gestoras poderem acessar a central de risco do Bacen das empresas que eles carregam no fundo de crédito. Quando isso... Previsão é que isso aconteça no que vem. Né? Legal. Segunda coisa, a gente, nas companhias... Como companhia de capital aberto, eu teria uma informação privilegiada dessa empresa, ela nem pode me autorizar a acessar isso, ela teria que autorizar todos os investidores a fazer isso. Porém, nas companhias que a gente faz operações bilaterais, que a gente tem exposição lá e dos deals que a gente organiza lá dentro de casa, a gente tem hoje autorização para acessar o SR de todas elas e a gente acessa mensalmente. Legal. Então, hoje eu não tenho o risco de ter essa simetria, o banco tem uma informação mais quente que a minha lá, de se a companhia está devendo uma dívida, né, tá atrasada devendo com uma mais dívida, do que ela está reportando. ou ela começou a tomar dívida, novas dívidas. Então, todas as operações que a gente faz hoje com companhias que não são de capital aberto, a gente tem hoje um robozinho, que com uma instituição financeira, essa empresa autoriza a instituição financeira a acessar o SCR e repassar a informação para a gente. Então, são melhorias de processo que foi uma lição bastante amarga para a gente, arrebentou o track record de fundo de... Tem o Algmi 90 tinha track record desde 2012, 13, né? Não sei se estava na GPS quando a gente montou o fundo lá. 2013 eu estava lá. Né, vai lá um ano ali, ele tinha 3,5% do PL do fundo na posição. Não era uma posição gigante, né? Era 3,5%, só que machucou pra caramba. Num ano difícil, porque 23 foi um ano super difícil. Né? Então,
não foi só o problema de Americana, a gente teve outros problemas, mas o que Americana foi de longe o maior. Se não faz um carve-out ali, não pode fazer isso pela norma, né? Separar. Mas tira ali CVM, o fundo teria dado CDI no ano ali, pelo menos. Se tivesse tirar Americanas, o fundo teria dado CDI Mas então no final do dia foi você confiar muito menos só na informação de balanço, por mais que seja em tese auditada, e ir para outras fontes também. Mas se olhar uma companhia de capital aberto, você não tem outro jeito. E a gente investe, quer dizer, somos todos hoje, efetivamente não eu, mas todos os colegas que compram crédito, e a gente tem um livro líquido lá na Algmi, né, de ativos líquidos, você tem que confiar na informação que está publicada no balanço. Não ferrou. Você não tem outra. Exatamente, você não tem outro caminho. Foi uma fraude bem feita. Enfim, não vou entrar, mas tem bastante informação na mídia, tem documento da Polícia Federal, tem coisas bem interessantes lá. Para aprender. Para todo mundo ver como se montam fraudes, né? E aí, você não tem outra alternativa. A questão é a disciplina de, vamos fazer coisas que fazem sentido, né? E investimentos que fazem sentido. Eu compraria, o que eu falo para todo mundo, se eu não tivesse comprado essa operação, provavelmente... Eu acho que eu teria comprado o bonde a 70% do par. O bonde estava a 70%, 60% do par, mas a posição ia ser muito menor. Né? O bonde era longo, ou teria comprado a própria debênture quando descontou, teria feito uma fezinha lá, entre aspas, ali. Talvez você... Né? Acreditando que fala, não, imagina que os caras não vão pôr dinheiro, que os acionistas de referência não vão botar dinheiro na companhia. Então, a lição ali, do ponto de vista de investimento, compre coisas que você vai ganhar dinheiro com aquilo, né? Americanas, esse foi o principal ponto. Era pouco dinheiro, é o MOI que você falou, né? Botava lá 100 e ia voltar 105, 106. Exatamente. Que era muito pouco, porque era 4 meses só. Exatamente. Entendi. Sem entrar no detalhe dos outros casos, assim, porque teve casos de tamanho... Esse caso foi fraude, assim, por mais que você tivesse os sistemas mais robustos possíveis e imagináveis, sim. Era fraude. Aí não tinha o que fazer. Eu olhei, não tinha porque eu descobri. Não dava. Simplesmente foi aquele... tem uma seleção e acho que tinha gente que não tinha o que falar, não, eu não compro empresa desses acionistas. Perfeito. Existe esse viés. Tem gente que simplesmente falou, eu tô zerando o que tem de varejo na carteira, não vou ter nada de varejo. É setorial. Companhias que estão queimando caixa, eu não vou botar vou tirar do balanço. Então, são, acho que mais vieses, mais decisões top-down do que específicas ali. Tem alguma dessas que você passou a adotar? Tem uma que eu quero explorar, que é o caso de Subway, que foi você falou de devedor, que era a holding, né? A empresa para a qual vocês fizeram o crédito, em tese, estava redonda, tinha lá a questão dos royalties, sim. Mas a holding fez... Não sei se posso usar a palavra sacanagem aqui. Fez besteira na parte financeira. Isso é uma coisa que passou... E se você for voltar para a época da Lava Jato, tinha um monte de empresas ligadas à Lava Jato que as subsidiárias, em tese, eram ok, mas as holdings, né, contaminaram as subsidiárias. Isso é uma coisa que, por exemplo, passou a ser um mantra para você ou não? Não, eu acho que o cuidado de... Desculpa. Americanas também, né? Porque não tinha uma holding, mas as pessoas contavam com a 3G aportando dinheiro. Mas a B2W teve estava incorporada, foi feita uma incorporação reversa lá, tudo. Eu quis dizer holding, fazendo uma analogia dos 3Gs como holding, eles vão botar dinheiro se precisar. Sim. E acho que até os bancos confiavam nisso também, né? Vamos lá, a gente sempre tem preferência por dar dinheiro na operação. Direto para a operação. Direto na operação, onde está o fluxo de caixa da empresa, onde tem a geração de fluxo de caixa. Você dá dinheiro numa casca em cima, numa holding, você depende de subida de dividendo ou de um outro financiamento para te repagar. Então, você pode dar dinheiro numa sub-holding lá, ou numa holding, e ser repago com fluxo de caixa. Não tem... É um caminho, mas... Lógico que do ponto de vista de risco, é muito mais baixo o risco de você dar dinheiro na operação. O fato de você dar dinheiro... A questão é o seguinte, o cuidado que você precisa tomar é quando você dá dinheiro numa empresa que tem outro negócio, e era o caso da Subway, ela tinha lá a Subway, que era um negócio saudável, e tinha a Starbucks, que era um negócio muito ruim.
muito ruim mesmo. Impressionante. Na mesma roda. E tinha uma holding em cima. A gente deu um dinheiro na holding para eles comprarem a operação de um master franqueado ali. E pegamos da Subway. Da Subway. E pegamos em garantia todos os royalties que eles tinham para receber dos franqueados. O cuidado que você tem que tomar para isso um negócio não contaminar o outro. Existe uma tese ali no direito empresarial que é da consolidação substancial. Essa tese diz o seguinte: poxa, você tem uma empresa A e uma empresa B, mesmo a empresa A sendo saudável, a empresa B não sendo saudável, se transita dinheiro entre elas, mútuos, empréstimos, eles têm o mesmo CFO, compartilham decisões, e tal, você deveria juntar tudo. De imediato, a recuperação judicial foi pedida apenas na Starbucks. Tá bom. E aí alguns credores da Starbucks falaram, pô, peraí, o filé é o outro lado lá, tem que ir juntar. A Starbucks nunca tinha, a Subway não tinha tomado dinheiro da operação da Starbucks. Pelo contrário, ela era credora de mútuos em cima da Starbucks. Ainda assim, o juiz concedeu a consolidação substancial. Mas isso não atrapalhou a operação, a solvência da nossa operação, porque a nossa operação foi extraconcursal, ficou fora do concurso. O que acabou atrapalhando foi o seguinte: a matriz acabou aproveitando para rescindir o contrato. Pô, peraí, eu tenho um cara de recuperação judicial, tem um acordo aqui no contrato, ela rescindiu o contrato e revendeu a operação para o Mubadala lá para a Zamp. E aí que entrou a nossa briga com a matriz. E esse crédito, a gente não perdeu dinheiro, a gente não teve o recovery que a gente queria, porque a gente teve, no fim, a gente chegou num acordo nos autos. Uhum. Acho que fez uns 70 do CDI, se eu não me recordo direito. Então, não era o que a gente esperava, era um crédito a CDI mais 6, na média ali. A questão do fundo aberto é essa, né? Quando o fundo tem o MTM, o MTM estampa na cota. Sim. Num fundo fechado, uma operação dessa, junto com outras ali, não apareceria. Uhum. Lógico que aparece na cota, mas no fim, na TIR do investidor, Não continua decente. Mas o fato é que tem o MTM e fica estampado num ano que já tinha tido Americanas, veio esse negócio também. Voltando para o cerne aqui da lição, ficou para você, a gente está falando de alguns modelos mentais ou jeito de pensar de alguns gestores, né? Tem gestores que de fato falam, não faço nada em saúde, não faço nada em varejo, não faço nada em construção civil, não faço nada com empresas públicas. Cada gestor tem lá o seu jeito de operar. Não, a gente não tem o nosso... Isso não mudou para você fundamentalmente? A gente não tem nenhum problema com setor específico. Naturalmente, tem proteções. Eu vou dar dinheiro para um determinado... a gente está olhando lá uma operação que é uma distribuidora de produtos farmacêuticos. Business de margem super apertada, intenso em capital de giro. Então, imagina, um cara que tem margem super apertada e super intenso em capital de giro com juros de 15%. Né? E ele, basicamente, as grandes farmacêuticas usam esses caras para ser estoque deles. Então, ele tem... E aí, para ele atender o varejinho, o que mais importa é ele ter disponibilidade do produto. Muito difícil dar um crédito para uma empresa dessa. Agora, fazer uma operação lá com desconto de recebíveis, a gente está fazendo uma proposta de botar um FDIC lá para eles, a gente monta um FDIC, você fica com uma sub ali. Se der problema, ele mesmo que pede o primeiro dinheiro. Autoliquidável a operação. Não, a sub é para cobrir a inadimplência esperada lá dele, a inadimplência histórica, com mais alguns desvios padrões lá. Você põe lá 2, 3 desvios padrão, né, para você ter lá um intervalo, tá dentro de um intervalo de confissão muito seguro, e ainda com obrigação dele de subscrever mais sub se for necessário. E aí você pode até botar uma garantia real nesse boletim de subscrição, para ele garantir ali a subscrição que ele tem que fazer da sub. Então, o modelo testado, funciona. Então, é questão de saber dar o dinheiro do jeito certo quando o business não necessariamente você gosta do business. Então, acho que é isso. Acho que todo business tem seu jeito correto de dar. A questão é que, às vezes, o que o mercado
o mercado está muito líquido, está muito tomador, e dão dinheiro de um jeito que você não quer dar. Tá bom, não quero dar dinheiro para essa empresa, eu não vou dar dinheiro desse jeito. De maneira não tão criteriosa. Então, deixa alguém fazer. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E de novo, eu falo assim, não tem certo ou errado no nosso mundo. No mundo de gestão, aliás, né, você fala com muito gestor, não tem certo ou errado. Cada um tem as suas marcas, tem as suas cicatrizes. Eu tenho várias, eu fiz ciclismo ainda, né? Tenho cicatrizes no corpo inteiro. Cicatrizes e tem seus aprendizados, e o que está certo para um pode estar errado para outro. Tem coisas que dão certo e tem coisas que dão errado. O que está errado é ser negligente, não fazer a lição de casa completa, não ser, enfim, não ser transparente com os teus investidores, enfim. Tem as coisas, os erros fiduciários estão errados, mas a decisão de investimento é muito falar, pô, lógico que isso ia dar errado. Pô, meu, lógico nada, não tem lógico. E eu vejo, às vezes, umas coisas que eu falo, pô, esse cara é louco de fazer esse negócio. Lógico que eu não falo isso pro cara, né? Mas dá certo. Então, assim, eu falo, pô, acho que o louco sou eu, que não fiz, né? Mas e dá certo. Então, cada um tem o seu jeito de tomar o risco e o seu caminho de tomar o risco. O que é o tipo de operação, me dá 1 ou 2 exemplos aqui, que você fazia no passado e não faz mais nem a pau? Você falou uma delas que é o investimento os bridges, né? O retorno que você vai ter, você investe 100 e vai recuperar 107. Pô, um risco-retorno muito ruim. Tem algum outro tipo depois de todas essas cicatrizes recentes aí, de 23 e tal, tem alguma outra que ficou muito convicto, que você, pô, isso aqui eu não faço mais? A operação que eu perdi dinheiro em 2008, né, na crise lá de 2008. A gente deu dinheiro para uma empresa que invasava produtos alimentícios ali. Enfim, tinha coisas importadas, tinha coisas locais. Business também ruim, baixa margem. E a gente pegou lá um galpão grande, perto aqui na Grande São Paulo, região ótima. Como garantia? Em garantia. Esse galpão era o galpão onde ele fazia ali, era a estrutura fabril do cara. Assim, não era um bem essencial para a RJ do cara, porque ele poderia alugar outro galpão. Então, não é que também a indústria do cara fosse super sofisticada, nada disso. E aí a companhia pediu RJ em 2008, e quando o juiz deu, ele deu para a gente, enfim, primeiro eles entraram com liminar na justiça, tal, conseguiram levar isso para o TJ, desembargadora, eu lembro que levou um tempão para julgar esse negócio. E quando julgou, não, é procedente, eles podem adjudicar o galpão, porque a gente levou para 2 leilões. Tirar o galpão das garantias. Não, adjudicar significa se tomar posse. Tá bom. Você consolidar a propriedade. Você, credor, poderia consolidar tomar a propriedade, porque a gente fez os leilões, tem o rito dos 2 leilões, nenhum dos 2 deu comprador, porque estava um ano hiper complicado, acho que a RJ foi em 2008, 2009 que os leilões aconteceram em 2009, o ano estava super difícil, e aí ele autorizou a adjudicação do bem, e aí ele conseguiu uma penhora maluca de um juiz trabalhista, levou isso para a STJ, e suscita um conflito de competência. O juiz de primeira instância falou, putz, eu não posso julgar isso, tem que ser julgado no STJ, e levou 2, 3 anos. A companhia não pagou aluguel, não pagou IPTU, não pagou nada. Eu já tinha saído da gestora lá depois, mas eu sei que no fim recuperou, sei lá, o valor do principal do crédito, mesmo descontando tudo e tal com a venda. Qual foi a lição aí? A lição é que não faz só pela garantia o negócio. Em fundo aberto, não. Em fundo fechado, funciona. Em fundo fechado, você pode fazer, porque você tem um prazo ali para desinvestir isso. Então, nesse caso todo, você tem o prazo para ir lá, retomar o ativo, tem o prazo para vender esse negócio. Enfim, os custos de manter. Você pode, naturalmente, um fundo desse tem que deixar uma reserva de caixa para essas despesas, mas no fundo aberto, de novo, tem sempre a cota. Então, a gente continua, a gente faz ativo high yield, a gente pega a garantia, mas eu não faço pela garantia. As operações todas que a gente faz têm que ser repagas no fluxo de caixa. Se não forem repagas no fluxo de caixa,
muito improvável de entrar lá dentro. Ah, mas a companhia tem valor de equity, o business tem valor de equity, tudo, mas o caixa vai te repagar como? Então, ao menos que a gente tenha uma evidência muito grande de que a companhia vai refinanciar aquele negócio por N motivos. O business do cara é muito bom, então você financiou um ativo de infraestrutura quando ele ainda estava greenfield, você correu o risco ali de desenvolver o ativo de infraestrutura, ele está operacional, rodando bonitinho, ele vai conseguir se refinanciar, com certeza viu uma debênture de infraestrutura ou viu uma operação bancária mesmo, ok. Salvo isso, a gente não faz só pelas garantias da operação. Boa. Tá. Cara, eu queria pegar o gancho de algo que você falou aqui 2 minutos atrás, que é de mercado mais caro, mercado sobredemandado, né? Uhum. Esse juro muito alto e os investidores com baixíssimo apetite para investir em ações, apesar da bolsa estar subindo para caramba esse ano, Uhum. investir em multimercados, mesmo em fundos imobiliários, ou quase zero demanda para private equity, O venture mercado capital. de equity está pequeno, né? Tá Então, super assim, pequeno. imagina, você tem o mercado pequeno, há quantos anos não tem um IPO no 4 Brasil? anos. Assim, tirando uma outra Então, coisa ali, é esdrúxula. isso, né? Sim. Uns IPO reverso Isso, estranho, né? isso. Né? O mercado de ações está pequeno, essa que é a verdade. Então, E o mercado de renda fixa / crédito está, entre aspas, grande e tá cada vez... grande em dinheiro, não porque, vamos lá, o maior insumo de alocação para os fundos que são focados em alocar em ativos líquidos é companhia de capital aberto e banco. Banco, ok, continua lá, os bancos continuam, mas, por outro lado, Com os excesso bancos de caixa também para alocar. estão com muito caixa e então eles estão pagando muito pouco. E as companhias de capital aberto, como falamos, são os mesmos nomes há 4 anos, não tem nenhum nome, nenhuma novidade. E aí a indústria de fundos mais que dobrou nesse caminho. Pois é. Então, não tem. Aí, lógico, alguns casas que têm. Todas as casas têm um espacinho ali para comprar coisas ilíquidas, compram uma cotação de sênior de um FDIC, compram um ou outro ativo de uma companhia de capital fechado. A norma permite isso e todos os gestores, boa parte dos gestores fazem isso. Mas é pouco o ativo para alocar. Mas, então, pegando isso, pouco ativo para alocar, de um lado, e muito dinheiro para ser investido, leva a uma consequência que você vê em qualquer mercado, no mercado de banana, de revista, que é mais o mercado mais vendedor. Caro. É isso, máxima, mais comprador do que vendedor, o preço sobe. E no mundo da renda fixa, o preço alto, o preço caro, na verdade é uma taxa de retorno ali esperada baixa, né? Um ativo que você talvez quisesse ter um retorno ali de CDI mais 3, deve estar pagando um CDI mais 1. Aí você gestor, fala, caramba, CDI mais 1% ao ano. Para esse risco dessa empresa, prefiro deixar aqui em títulos públicos, no Tesouro Selic, para ver se o mercado melhora. E nós começamos o ano assim. Na sua carta anual, né, da Algme, vocês escreveram que achava o mercado muito caro, estava com um nível de caixa nos fundos bastante alto, e o mercado de lá para cá piorou nesse sentido, né? Continuou uma oferta, uma demanda grande por ativos, e as taxas diminuíram ainda mais. Como você está olhando? Na carta do ano retrasado também. É aquela coisa que você fala, eu estou 1 ano e meio errado. Né? E a gente vem carregando caixa no fundo, é um seguro muito caro. O que aconteceu... Você vê isso mudando em algum momento? Você acha teve uma reprecificaçãozinha agora. Papéis aí entre 10, 15 bips, coisa que precificou 30, 40 bips. A gente viveu uma reprecificaçãozinha decorrente ali dos eventos de Ambipar, Braskem e Raizen. Os bondes reprecificaram mais, inclusive os bondes brasileiros. Imagina 2 companhias produtoras de commodities, líder de mercado, né? O estrangeiro olha o Brasil igual commodities. Perfeito. Né? Com os bondes com problemas de crédito, a Raizen ainda é grau de investimento lá fora. Né? O bonde de Raizen ainda é grau de investimento, é triplo B menos. Não sei se foi downgraded recentemente, mas a última vez que eu olhei deve fazer 15, 20 dias. O que você acha que tem que mudar no mercado para essa dinâmica se alterar? Então, o que eu estou contando aqui? Então, então teve uma reprecificação,
os fundos as captações líquidas dos fundos estão negativas, mas o problema base é de muito caixa. Então, eu escrevi isso na carta do ano retrasado, e do ano retrasado não tenho certeza se escrevi isso, do ano passado tenho certeza. Precisa de um evento de cauda para reprecificar mesmo. Eu não vejo... Tipo o que teve em Americanas em 23, que reprecificou o mercado por um Reprecificou, tempo. não, e agora reprecificou, não, nem perto do que reprecificou Americanas, né? Americanas eu não vou lembrar agora quanto foi o descolamento ali de quanto que os spreads abriram ali, na média, mas agora abriu um pouquinho, bem menos do que foi Eu não Americanas. lembro também, mas eu chutaria que foi ali na ordem de 100 bips, pelo menos. Entre janeiro e 23, porque veio Light, depois veio um monte de outra coisa. Americanas e Light. Primeiro quadrimestre de 23. Foram os casos relevantes. E acho que uma outra coisa que vai acontecer, a gente vai ter mais eventos de crédito, né? Talvez não tão relevantes como uma Braskem, uma Raizen. Refinanciando, reestruturando. Precisando reestruturar dívidas. Empresas que vão estar na carteira dos gestores. Então, as cotas tendem a ficar piores e talvez isso sim dê a questão ali, a curva lá do investidor racional, né? Fala, pô, peraí, eu estou tendo 100 de CDI no fundo ou 90 de CDI, tomando risco. Pô, vou comprar LFT. Ou um CDB de bancão. Eu comprar um CDB de um bancão. Então, acho que é um movimento natural que pode acontecer. Mas eu acho que para ter alguma coisa abrupta de verdade, tem que ser mesmo algum evento de cauda. Porque eu não vejo... raízes da vida seriam eventos de cauda? Não sei se é um evento, porque, vamos lá, as duas... A Braskem já está... A gente tinha uma posição pequenininha em Braskem, tinha 5 milhões. Mas já está complexo lá um tempo, porque a Braskem foi muito disciplinada. No raio do ciclo, eles aproveitaram para ter muito caixa no balanço. Eles tinham muito caixa no balanço, mas veio o evento de Alagoas lá, que custou já 14 bi de caixa. Acho que é isso, tá? Tá na nossa carta lá. Tá? Custou 14 bi de caixa. E então, aquele buffer que ela tinha ali, porque com 14 bi, a companhia precisa de mais ou menos $1 bi de caixa para ter suas operações ali. Então, estamos falando de ter 3 vezes, né, a necessidade dela para manter as operações rodando bem, tudo isso. Com 14 bi, ela até está tranquila, ela tem mais 4 bi, eu acho, para botar ali ainda de contingência lá por conta de Alagoas. Então, foi o que aconteceu. E aí tem uma questão ali, que essa não dá horizonte no fim do túnel, e aí talvez não tem outra saída para a Braskem que não seja reestruturar a dívida mesmo, que a China não para de botar capacidade dos craques lá, né, que são os crack spreads, que são os craques que é o produto final lá, que são os polietilenos, polipropilenos, PVC. Então a China não para de colocar capacidade. Então todo dia sai uma planta, todo dia estou exagerando, mas sai sempre uma planta nova. A Braskem está entre as companhias mais eficientes, com o menor cash cost do mundo, né? Ela é uma companhia muito eficiente e tudo. Então vai quebrar um monte de gente antes da Braskem, mas eu acho, olhando ali a situação do balanço da companhia, ela gera caixa para servir a operação dela e fazer o CAPEX de manutenção. Não gera caixa sequer para pagar os juros. Né? Então, vai precisar de um refinanciamento disso, de uma reestruturação. E qual a dificuldade? Como tem muito banco, ok, num banco se consegue. Aí tem bonde, tem operação de mercado de capitais. Como faz para... É muito grande o negócio para você conseguir alinhar de uma maneira que não seja uma recuperação extrajudicial. Não estou nem falando uma recuperação judicial, acho que não é o caso não, mas uma extrajudicial, né, o negócio é muito grande para não fazer de um jeito desse. É muito grande. E aí, assim, em vários episódios aqui, até com o gestor de multimercado macro, eu falei sobre crédito, a visão macro do mercado de crédito. Eu tenho perguntado isso recorrentemente, porque eu vejo muito headline, muita notícia, querendo meio que sensacionalizar isso. Acho que também para deixar muito claro, assim, se der um grande problema nesse mercado, isso que você falou, né, um evento de cauda, não é que vai ser um mega desastre. Os fundos vão render abaixo do CDI. É isso que vai acontecer. Não, ninguém vai perder dinheiro. É isso. Tá. Você vai ganhar menos do que no título público.
de perder dinheiro, de ter cota negativa e tal. Você pode ter num mês ou outro, mas no ano fechado. Não, num muito mês pode raro, acontecer, mas no ano, putz, o cara tem que fazer muita besteira. É isso. Não é com Selic de 15, né? Com a Selic de 2, você tinha lá Pouco. Você não tinha espaço pra buffer. A Selic desaforo, de 15 é um buffer monstruoso. Né? Se um gestor perde numa posição 3%, virou pó. É isso aí. Se ele render o resto da carteira rodar a CDI, o cara vai dar ali 10, 11, 12% no ano ainda, né? É abaixo do CDI, mas não é negativo. Então também assim, não vamos fazer sensacionalismo aqui, que o que nós falamos, e eu já falei aqui em vários outros episódios com os gestores, é que, poxa, se o mercado virar, você vai deixar de ganhar ali os 100, 110, 120 do CDI e vai ganhar 70, 80% do CDI naquele ano. Num ano. Isso aí está perfeito. O raciocínio é esse. Perfeito. E pegando outro mercado de crédito, talvez esse esteja até mais apertado em termos de oferta de dinheiro e pouco ativo, é o mercado de debêntures incentivadas, né? Esse já começou a ratear, né? O mês de novembro aqui, acho que foi o primeiro mês em que as taxas... Abriu bem, viu? 50, 60 bases. Pois é. O que é o bases, né? Que ele fala aqui, os 50 bases é 0,50% ao ano. Só que ativos são muito longos. Isso. Então, uma carteira, a duration média na nossa carteira de infraestrutura, a gente tem 2 fundos, não são 2 fundos. A gente tem um fundo exclusivo com uma asset grande de infraestrutura, é um fundo, inclusive, redeado para CDI, que é um negócio que eu não gosto. Eu posso depois explicar por quê. Legal. E a gente tem um que tem de bench uma B5, mas acho que há uns 2 meses atrás a gente soltou total. Olhava a BA8 ali, a gente falou com os principais investidores e soltamos o hedge totalmente lá. Ele está com 5 anos de duration lá, o fundo. Que é o prazo médio de vencimento dos ativos. Então, a questão assim, o investidor racional vai fazer que conta? Ele vai falar, pô, se esse negócio líquido de imposto tem que dar mais do que se eu comprar uma LFT. Tá certo? Ou uma NTNB, se for atrelado ao IPCA. Tem que dar mais do que se eu comprar uma LFT. Então, se o negócio entra num nível de spread ali, que começa a ficar muito num fundo redeado, você faz o retorno do ativo grossapado, que é divide por 0,85 para considerar os 15% de imposto, imaginando que você vai segurar o investidor por 2 anos, né? Ou investimento por 2 anos. Você pega esse imposto grossapa, se ele estiver dando CDI ou muito pouco acima do CDI, não faz sentido ele fazer essa conta. Então é o caminho ali que o investidor racional vai seguir. O que aconteceu? Teve uma correção. Quando entrou a 1303, tinha risco de aprovar a 1303 lá no Congresso. Que era acabar... Aquela reforma para compensar o IOF ali. Na verdade, isso. Tinha uma questão de ter a IOF, de ter imposto para debênture incentivada, LCI, LCA, que é aquela projeto de lei que caiu no Congresso no fim, né? Que o Congresso acabou não votando. Teve uma corrida e o ativo já estava caro, e já estava bastante caro. E aí... Diante da possibilidade de eventualmente acabar você perder a chance, muita gente correu para comprar mais ainda. Dinheiro. E, de novo, é aquela regra básica, tem muito mais comprador que vendedor, o negócio vai ficando mais caro, mesmo que os preços comecem a entrar num nível irracional. E aí caiu a oferta, caiu o projeto de lei lá, e está tendo uma correção. Eu não atualizei hoje de manhã com o Lucas lá como estava, mas até ontem estava ainda estava corrigindo alguma coisa. Então os fundos vão rodar negativo agora esse mês. O que preocupa ali nessa questão? Principalmente os fundos estavam alocados. Tem uma questão em papel tinha pouco caixa, estava quase 100% investido. A fundo de infraestrutura, você não pode carregar o caixa como seguro, porque pela norma, depois de 2 anos, tem que estar 85% alocado. Então, o que preocupa no mínimo 85%, né? No mínimo 85% alocado. Até 6 meses você tem que alocar 2/3 do fundo, depois em 2 anos tem que estar no mínimo 85% alocado. Então, se um fundo desse começar a tomar resgate, ele não tem outra opção não ser vender o ativo ao mercado. Não tem LFT. Ele tem pouco, ele pode tomar uma compromissada, se o regulamento permitir, para alavancar um pouco o fundo, gerar um caixa, ele pode fazer até 20% para pagar resgate, e depois disso, acabou. E para fazer a compromissada, ele tem que prestar papel, né? Então, o que
muito gestor faz, e eles pegam esses 15%, põem em papel high grade, daí você usa esses papéis para emprestar ali para fazer a compromissada. E papéis de infra você também consegue fazer compromissada. Então, o que preocupa aí nessa história é, poxa, ele não vai ter liquidez para pagar resgate, vai vender no mercado. Algumas gestoras grandes, né, gestoras de bancão, abriu lote de fundo novo de infraestrutura para estar pronto para esse momento ali, poder fazer alguma, né, comprar esses papéis. Mas, e aí a questão é que preço, se eles precisarem fazer uma venda grande desses papéis, vai ter liquidez, porque eu não vou comprar no fundo no high grade um ativo no fundo high grade, um ativo com spread negativo. Posso até comprar com spread abaixo do que paga lá o par dele em CDI, né, o mesmo emissor em CDI. Mas não pagando abaixo do que o título público paga. Não vou comprar, porque eu não tenho benefício fiscal lá. Então, até onde pode um negócio desse? Mas a gente não conseguiu ainda, né, tem um delayzinho sempre para você ter essas informações, ver o volume de resgate que está vindo, mas sim, está tendo resgate, os spreads estão abrindo. A gente tem um fundo lá que, de novo, não tem história, você tem que alocar. E a gente tem um fundo exclusivo com a Asset lá, e eles mandaram mais dinheiro ontem. Então a gente vai fazer alocação, bom, o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo para dar um bufferzinho ali para não ficar apertado, vamos fazendo aos poucos a alocação, para também não ficar pegando a faca inteira caindo, né? O que pode acontecer a gente vai ver nos próximos meses, teve um pequeno movimento de correção no mercado. Você estava falando no começo ali, em abril, as taxas médias abriram 0,50% ao ano. Isso. Só que, vezes um prazo médio de 5, 7 anos, tem que multiplicar. Uma conta bem simplificada aqui, pessoal, não é a conta exata. Se você tem um ativo de 5 anos e a taxa dele saiu de IPCA mais 7 para IPCA mais 7,5%, perdeu 2,5%. Você perdeu 2,5% ali. Parece pouca coisa para quem investe em bolsa. Para quem investe em renda fixa, não é que você... Pô, é muita coisa. Sim, sim. E aí esse investidor de renda fixa que viu ali o fundo dele cair 1%, 0,5%, rendeu, não só rendeu abaixo do CDI, como rendeu negativo. Ele pode resgatar. Exato. Aí o gestor, para pagar o resgate, vai ter que vender mais ativos no mercado, vai pressionar mais o mercado. Pode gerar um círculo negativo. Um círculo vicioso aí. Exatamente. E tem quanto que isso te preocupa? Você acha que a correção vem, mas não é algo... O que eu negociei lá com o investidor lá do nosso fundo? Como é um fundo exclusivo, é fácil fazer isso, né? Eu nem tinha essa... a preocupação que eu tenho, a B está num patamar muito alto. O Tesouro IPCA, né? É o Tesouro IPCA. E minha preocupação é o seguinte, o investidor, de novo, é um investidor racional, ele olha aquele negócio grosso, pensando ali no investidor racional, ele vai pegar, faz a conta de quanto ele está pagando, a quanto ele está carregando aquele título, vai grossapar o imposto e vai ver quanto está dando aquilo. Se a gente tem um movimento de fechamento de B por conta de uma melhora fiscal, as taxas mesmo diminuindo. Porque dá muita vontade de comprar B, né? Eu acho que todo mundo que entende um pouquinho de investimento deve estar cheio de B na carteira. Né? Porque IPCA mais 7, 7,5, 8. Exato, tá todo mundo cheio de B na carteira. Se comprar e perder dinheiro não é culpa minha também, tá? Mas, enfim. Não é recomendação. Isso não é recomendação de investimento, mas eu imagino se esse negócio começar a andar, e acho que qualquer sinalzinho de melhora fiscal, a gente não está vendo essa luz no fim do túnel, mas muita gente acredita nisso. Aí vai entrar hedge fund comprando, entra um monte de gente aumentando posição nas Bs. As Bs fecham, o retorno nominal do ativo vai diminuir também. Se o teu fundo está redeado, ele está todo em CDI, você não pega o ganho do fechamento da NTNB e pega a abertura do spread de crédito. Então, o que eu fiz lá no nosso fundo em CDI, a gente conversou com o investidor, a gente reduziu um pouco o hedge, 15%, a gente modelou isso daí, a gente modelou ali, a gente entendeu que o ponto de equilíbrio era o 15%. Para a gente, não é nenhuma posição direcional, é uma proteção. A gente reduziu em 15% o hedge. O outro, a gente soltou total, porque tá bom, né? Tem bastante dinheiro nesse fundo, e mesmo ali com essa vol do preço aí das debêntures de infra, isento,
bem bacana. Acho bem bom. O que é o terror de muitos gestores aqui de ações de multimercados é a alegria na hora da captação dos gestores de crédito, né? Os gestores têm essa estratégia de crédito. Eu vou falar uma coisa aqui, fazendo depoimento. Eu sou conceitualmente contrário ao papel incentivado. Acho que isso destrói o mercado de capitais. Porque você não tem a mesma regra. Você não tem a mesma regra para todos os tipos de título. Isso é um absurdo, né? Coisa de Brasil. Né? Se a gente quer desenvolver mercado de capitais, você tem que ter isonomia tributária para todos os títulos. Senão você vai ter sempre querendo esses bolsões de liquidez, são ótimos para a corretora ganhar dinheiro, né? Enfim, quem menos vai se beneficiar disso é o investidor final. Então, nem a empresa se beneficia muito, porque ela paga a FII de estruturação, distribuição e tal. O certo, quer dar incentivo, dá isenção no imposto de renda lá da empresa, cria algum incentivo, algum crédito tributário, alguma coisa desse tipo. Não no título, no valor mobiliário. Então, sim, conceitualmente, eu sou contrário, tá? Boa. Bom, o resumo da ópera aqui, eu acho que assim, no crédito não incentivado, não isento de IR, a gente deve ver alguma correção, mas assim, não precisa se desesperar, vai render abaixo do CDI, se essa correção vier. Mas 1, 2 meses, né? Perfeito. Depois volta. E, de novo, é bom, né? Tá lá. Eu só recomendaria a turma procurar mais os fundos indexados ao IPCA pelo motivo que eu falei aqui, né? Eu preferia, não quero muito risco, pega um fundo que tenha de bench lá, o IMAB5, que é 2 anos de duration. Que ele chacoalha mais, mas por incrível que pareça, tem maior chance de você ganhar dinheiro. Tem mais chance de você ganhar dinheiro. Se você pegar as curvas de longo prazo, o IMAB, IMAB5, todas batem o CDI, né? No longo prazo. Sim. Então, para o longo prazo é melhor que o CDI, inclusive. Perfeito. E nos fundos de debêntures incentivadas, ou nas debêntures incentivadas, você investindo diretamente, vai ter chacoalhão aqui. Por um lado, a taxa média desses ativos tende a aumentar, porque ela está nos mínimos históricos. Tende não, né? Tem uma probabilidade grande, ninguém tem certeza. Mas, por outro lado, se os juros no Brasil caírem, os juros futuros, isso pode mais do que compensar. Eu acho que o spread abre. O spread abre e aí, vai ganhar, mas você vai rasgar dinheiro, ganhar dinheiro no juros real. Né? Boa. Urbano, você teve a experiência de empreender aí com a Algin, sendo sócio fundador e principal sócio, né, e gestor. E agora, a gente falou aqui no comecinho, bem por cima, vai voltar para uma grande instituição, que é a XP, né, se tudo for aprovado, né, se o Banco Central e os órgãos regulatórios aprovarem a compra da Algin pela XP, você vai voltar para uma grande instituição. A pergunta aqui, cara, é o que fica de aprendizado nesse seu período aqui de 8 anos? Não, Algin são... Entre Capitalis e Algin, empreendendo fora de grandes instituições? Foram uns 8 anos. 8 anos. Cara, o que foi o grande aprendizado aí como gestor independente? E o que é chato pra cacete de ter na gestora independente que você vai falar, que bom que eu vou voltar para uma empresa grande? Tá. A Capitalis eu não considero como... Assim, eu achei que eu fosse empreender lá, enfim, tanto que eu saí muito rápido. Fiquei pouco mais, uns 10 meses lá dentro. E ainda bem que eu saí, né? E foi legal que quando eu começou a dar problema lá, o pessoal me ligava, né? E gente que eu tinha dito, presta atenção só, né? E aí eu já tinha saído há 4 anos. Eu falei, gente, não tem nada, não tem nada que eu possa te ideia dizer. Do que possa estar acontecendo. Eu até imagino, mas não tenho ideia do que está acontecendo. Bom, eu acho que o mais legal de você ter o seu negócio é fazer as coisas no pace e do jeito que você acha a conveniência de você, que é o principal acionista, que está botando mais capital ali e está tomando o maior risco do negócio. Então, a gente montou uma empresa com uma cultura fortíssima, um partnership bem feito, rola um darwinismo lá dentro, então com uma cultura muito forte, muito meritocrática, nem todo mundo se adapta a isso, então saíram pessoas, poucos sócios que saíram eu lamentei, sendo bem franco, a maior parte das pessoas que saíram, a gente falou, poxa, ruim, gente, vai trocar rápido, e de fato a gente, mesmo numa empresa pequena, a gente conseguiu repor as peças que saíram com muita facilidade
e sem nenhuma dor ali no dia a dia, né? No início você fica pensando, né? Pô, se esse cara sair, a gente conseguiu repor muito bem, porque o partnership estava bem forte, a estrutura de atrair e reter pessoas era bem consolidada, e quem entendia isso, quem entende isso, está com a gente até hoje lá. Então, acho que são acho que foi o mais legal de ter montado ali a Algme, é isso, ter É a trazido cultura que você pessoas, quis. a cultura que eu acredito que funciona para uma empresa do porte da Algme. Não vou dizer que isso... E para o Marcelo Urbano ficar bem no dia a dia ali e ter os caras que estão alinhados do jeito que você acha que tem que estar. A gente nunca... A casa zero de mimimi ali, né? Muito objetivo tudo, muito na bola as coisas, feedbacks nunca acontece, assim, tem feedbacks duros, mas nunca levando para o pessoal Com as respeito, coisas. do jeito certo. Nunca feedback pessoal, tipo, pô, você é um incompetente, você é burro, não acontece isso. Pô, por que você não fez isso? Né? Tava no combinado nosso, ou por que né? Por que isso não aconteceu? Por que você não olhou isso que tá lá no teu script que você tinha que ter olhado? Então, inclusive nos casos que deram errado, de perder dinheiro, nunca, dentro da nossa cultura, a gente nunca apontou o dedo para ninguém, né? O accountability lá é muito mais no sentido, você lá do High Performance Investment Teams, né, que você conhece bem o livro, o accountability nosso pô, que a gente vai fazer para isso não acontecer de novo? Deu né? errado, Exatamente. cada um pode fazer. Ninguém é culpado, tem comitê de investimento lá, todo mundo podia ter levantado o dedo no comitê de investimento, poderia ter falado, pô, não vamos fazer esse negócio, sou contrário, ter debatido mais, e quando isso acontece a gente não faz o investimento, né? Então essa cultura de ouvir todo mundo existe lá também. Então acho que é o ponto bacana ali de você ter a sua empresa. O ponto chato de ter um negócio próprio é que é personificado em você, né? Então, tudo ali que não dá certo, não dá tão certo, no fim, você é parte do problema e é parte da solução também. Os sócios que têm mais valor são aqueles que te ajudam a te trazer, principalmente, ser parte da solução junto com você. Né? Compram um problema com você e são parte da solução junto com você. São sócios que têm mais valor e são sócios que têm hoje mais equity lá na casa. Então, acho que é esse o ponto, né? Ó, o fundo deu errado, pô, o Urbano tá fazendo besteira. Que seja uma coisa desse tipo, né? Ó, sei lá, saiu alguma notícia ruim da gestora. Felizmente, nossa, acho que nunca saiu nada. Né? Pô, o Urbano, né? Olha o time dele lá, né? Então, fica super personificado em você tudo. Eu sou um cara low profile, não gosto de aparecer, né? Não curto, tenho um padrão de vida hiper, super low profile, e, enfim, no fim fica você é o cara que aparece lá. Por bem ou por mal, né? Exatamente. Boa, boa. Pô, você tem uma cultura muito forte, ele mencionou aqui um livro que quem nos acompanha há mais tempo já ouviu falar várias vezes, que é o High Performance Investment Teams. O Urbano fez um negócio muito legal de ter meio que não é um clube de livro, né? Ele pegou esse livro e leu com toda a equipe lá e separou os capítulos para cada grupo de 2 ou 3 pessoas apresentar. Então, isso aí. Foi muito além de ler. Ele faz todo ano isso, né? Repete então, todo ano? Todo ano, repete, faz o grupo, tem que ter um sócio nesses grupos, né? A gente hoje somos em 10 sócios, mas tem um sócio mais 2 funcionários ou 3 ali, e vai passando os capítulos, e a cada 15, 20 dias passa um capítulo. Não, sensacional, ele me convidou para participar de algumas dessas sessões, eu consegui participar de uma, e foi muito legal que eu fui lá para ajudar a debater, né? Eles pegavam um capítulo lá e falaram, Samuel, vem aqui, vamos debater, eu não lembro qual que era. Accountability, que é um dos capítulos lá desse livro, enfim, parabéns por isso, eu acho muito bacana. Sim. Mas eu falei isso porque você com uma cultura bem forte, e acho que sempre procurando se aprimorar, se os analistas de crédito lá da Algme
tivesse que ter uma tatuagem, igual os Navy SEALs têm lá, o BOP, o que estaria tatuado no braço de um analista de crédito da Algo, que assim é mandamento, número 1 ou número 2? Eu faço o que tem que fazer, né? Assim, a gente faz o que tem que fazer lá. E a gente é bem... Porque acho que o maior problema que eu vejo isso para todas as coisas, né? E não estou falando só em investimento, tá? Esse é um problema que as pessoas têm em geral, elas têm tem muita dificuldade de encarar os problemas de frente. Reconhecer que você tem um problema e encará-lo de frente. Então você vê gente, né, que, poxa, até com coisas, ou tem uma questão em casa que não resolve, arrasta com passivos ali pessoais, né, para o resto da vida, e pelo menos naturalmente eu não me envolvo nos problemas pessoais de cada um lá, às vezes, a menos que esteja afetando lá o dia a dia, aí sim a gente já teve caso da gente deixar a gente ficar um mês de folga ali, enfim, por questões pessoais, mas lá no nosso portfólio a gente tem uma cultura de revisitar todos os ativos mais high yield a cada 3 meses e, vamos reconhecer que aqui tem um problema, vamos começar a atacar e se mexer, senão vamos perder dinheiro. Então, acho que eu não sei qual seria a frase que o Navy SEAL, mas eu encaro os problemas de frente, tá? Então, acho que é o mais forte aqui da nossa cultura. Boa. Cara, obrigado por mais esse papo. Tá sempre bom. um prazer falar contigo. Recomendo bastante que o pessoal dê uma lida nas cartas da Algo. São longas, mas precisa aprender pra caramba sobre crédito. Eles têm muitos gráficos, muitos dados. Eles têm a parte de tecnologia lá muito legal. Não sei se é a Power BI ainda. A última vez que eu vi era a Power BI bem robusto. Eram vários, na verdade. É o jeito de mostrar a Power BI, só a visualização, mas bacana é o jeito que é construído que está embaixo. Sim, lá. Acho 40, 50 bases diferentes das quais vocês nem informações. Sei, é um monte. Enfim, mas é uma casa legal de acompanhar. Poxa, tive o prazer de trabalhar por pouco tempo com o Urbano, mas foi legal, muitos aprendizados e dizer aqui em público que, te admiro, acho que você é um cara muito bacana e obrigado por topar aqui falar com a gente. Imagina. Obrigado, Samuel. Valeu! Pessoal, é isso. Obrigado pela audiência aqui. Espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa aqui sobre análise de crédito, investimento em crédito. Se inscrevam no canal do Market Makers, deixem o like aqui para o vídeo, ajuda a entregar para mais pessoas. Se inscrevam nos outros podcasts aí que o grupo Market Makers tem e nos vemos na próxima.